Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do MDS Cast. Meu nome é Thalita, sou enfermeira da equipe de gestão de saúde aqui da MDS e hoje o nosso assunto é para falar de um tema super importante de saúde pública: infecções sexualmente transmissíveis. Temos duas convidadas especiais, a Milena, enfermeira também aqui da equipe de saúde da MDS, e a doutora Silvia, com doutorado em Ciências da Saúde. Agradeço muito vocês terem aceitado o nosso convite aqui para esse bate-papo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço pelo convite. Agradeço imensamente esse espaço para a gente falar de um assunto tão importante de impacto de saúde pública. Sim. Então, para começar, ainda existe muitas dúvidas, né, em relação ao nome, né, que se utiliza. Primeiro a gente falava doenças sexualmente transmissíveis, aí agora a gente já está usando o termo de infecção. Por que teve essa mudança no nome? Exato. Antes, e eu diria que até hoje, né, muitas pessoas associam DST, doença sexualmente transmissível. Mas hoje a gente já está mudando um pouco essa nomenclatura e está usando IST, de infecção sexualmente transmissível. E por que essa mudança? Justamente porque, às vezes, a pessoa já tem a infecção, mas não tem a doença. Então, quando a gente fala em doença, parece que o nosso olhar em saúde, aquele que precisa do cuidado, do tratamento, da prevenção, é focado na doença. E não. Hoje, a gente tem muita gente que tem infecção, não está ainda no estado de doença, mas a gente tem que ter um olhar para esse indivíduo e, principalmente, um olhar preventivo, porque todas essas doenças, se a gente educar a nossa população, e quando a gente fala educar, é a gente saber o que é a doença, o que eu posso fazer para a prevenção, realmente a gente pode evitar. Então, com essa nomenclatura, fica um aspecto mais amplo. E quando a gente fala de doença, para as pessoas conseguirem identificar, eu só estou... infecção, doença. A doença a gente pode falar que são a partir de sintomas que a pessoa venha a ter? Isso, porque muitas vezes o indivíduo, vamos supor, teve uma relação sexual, contraiu ali um vírus, uma bactéria, um protozoário, enfim, e ele fica com aquele agente etiológico e não causa nada. Agora, na doença, a gente já tem um quadro característico de sinais e sintomas, onde realmente a gente precisa um tratamento mais intensivo, um olhar mais intenso para aquela pessoa. Então, é quando realmente, né, a pessoa fala, opa, tem alguma coisa errada, preciso buscar o serviço de saúde. Às vezes, a infecção, não, a gente está com ela ali, não tem sinal e sintoma, não tem nada, e aí a gente deixa acontecer. Sim, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas em relação aos sinais e sintomas, né? Tem infecções que você pode ficar ali incubada até 10 anos e ela não aparece, né? Tem, e eu vou além. A gente tem, por exemplo, a sífilis, que é mais de 10 anos. Às vezes, para o indivíduo ter ali um quadro mais grave, uma complicação mais grave, o que seria essa complicação mais grave? Um problema neurológico, cardíaco, vindo de uma infecção sexual. Às vezes demora 20, 30 anos, 40 anos. E a pessoa não vai linkar, né? Porque não. Nunca, mas assim, precisa gente falar da prevenção, né? Porque 10 anos, como que foi uma vida sexual, né, durante esse tempo todo, porque até então você não está com sintomas, você está com vírus que você pode passar, né? Exatamente. E um caso típico é a questão do HIV/AIDS, né? Porque hoje a gente tem pessoas que têm o vírus do HIV, convivem com esse vírus com uma carga viral baixinha e não tem a doença AIDS. E, às vezes, vai desenvolver AIDS depois de 10, 15 anos, morre de outra coisa, morre de infarto, de alguma doença crônica e passou anos ali com vírus. Por isso que é tão importante espaço como esses para a gente discutir tecnicamente, trazer a reflexão. A gente sabe que mudar comportamento, eu não tenho o hábito de ter um comportamento preventivo, não vai ser do dia para a noite, não vai ser escutando só o podcast que, puxa, amanhã eu vou acordar e vou mudar. Mas a gente começa a refletir. Como a Thalita mencionou, né, é um tema de saúde pública extremamente importante, né? Qual que é o cenário, né, e o impacto atual das ISTs na saúde pública atualmente? Um impacto ainda significativo.
quando a gente pensa mundialmente, normalmente os países mais desenvolvidos, eles tendem a ter mais doenças crônicas e menos doenças relacionadas a infecções, qualquer tipo de infecção. Mas no cenário das infecções sexualmente transmissíveis, a gente vê que tem casos no mundo inteiro. Óbvio que eu tenho diferença conforme países. Brasil, por exemplo, a gente tem uma prevalência alta, ou seja, um número alto de pessoas afetadas. É igual aqui em São Paulo? É igual ao norte, ao sul? Não, porque a gente tem muitas características que acabam fazendo que eu tenha mais ou menos caso. Mas o Brasil é um país que ainda a gente tem um número alto de diagnóstico, alto de tratamento. Né? E que aí necessita o quê? A gente pensar nessas estratégias preventivas. O que a gente consegue ofertar à nossa população? O que o indivíduo tem acesso? Seja pelo nosso Sistema Único de Saúde, seja pelos planos. Né? Às vezes, ele não tem ali uma ação efetiva, mas ele escutou, né? Ele viu um podcast, ele viu alguma coisa na rede social e aí já serve de gatilho. Então, hoje a gente tem um número absurdo. Né? A gente está falando de milhões de pessoas, né, acometidas por essa gama grande aí de patologia. Por isso, essa necessidade da gente abordar o tema. Certo. E como que a gente consegue mensurar, quantificar esses casos que chegam? Porque tem algumas DSTs que são mais prevalentes do que as outras, né? Algumas são notificações compulsórias, outras não. Como que a gente consegue mensurar isso? Ótima pergunta. Então, a gente tem algumas infecções que, sim, precisam ser notificadas. Né? Então, por exemplo, sífilis, hepatite, HIV, são de notificação compulsória. Então, o indivíduo deu entrada no serviço de saúde, fez o exame, confirmou, vai para a notificação. Outras não. Mas mesmo não sendo notificado, a gente tem a questão do uso de medicamento, a gente tem a questão do uso do próprio serviço. E aí, hoje, por exemplo, quando a gente pensa no âmbito do SUS, a gente tem vários sistemas informatizados, onde a gente vai alimentando essas informações. E fora isso, pesquisa, né? O Brasil, a gente produz muita pesquisa, a gente tem profissionais de saúde super qualificados, né, em todas as áreas, e aí eles vão alimentando esses dados. Por isso que a gente consegue ter ideia aí dessa magnitude. Agora eu queria saber um pouquinho em relação a mitos e verdades. Até pegando um pouco desse gancho, hoje em dia a gente não vê falar na televisão, a gente vê assim, época de carnaval. Aí eles começam a falar, se previna, mas não é só na época de carnaval que as pessoas fazem, tem relação sexual. Então, é um tema ainda que é muito difícil, né, de você conseguir levar, das pessoas pararem e escutarem. Não sei se é um pouco de preconceito, de receio, de medo. Não vou no médico, não vou fazer o exame, porque vai que eu tô com alguma coisa. Mas aí que tá o problema, né? Exato. É melhor você fazer com rotina seus exames, né? E pedir para o seu parceiro também, porque muitas vezes a gente tem um parceiro único, já criou confiança, mas, né, é bom você sempre fazer os seus exames preventivos, e ainda tem muito mito e verdade ainda sobre esse tema, né, sobre ISTs. Então, eu queria que você falasse assim, o que mais te chama atenção em relação aos mitos que aparecem, não, isso é um absurdo, e o que realmente é verdade. E dentro desse contexto, a gente vê que tem um impacto muito importante, cultural e até mesmo religioso. Né? E aí, dentro disso, a gente tem crenças. Né? Da onde que veio? Às vezes a minha avó disse, alguém onde eu moro disse, e aquilo vai se perpetuando. E aí chega para a gente algumas coisas no serviço de saúde que a gente fala, opa, né? Da onde veio? E do nosso papel é justamente trabalhar essas informações. Desmistificar, né? Exato. Eu acho que a principal, quando se fala de infecção sexualmente transmissível, uma delas né,
se é uma infecção sexualmente transmissível, então a única forma de contaminação é a sexual. Então, vamos pegar ali o HIV que a gente estava falando. Não é só sexual. A gente vai ver que muitas dessas patologias, a principal forma, sim, é sexual. Mas a gente tem outras, né? Então, quando a gente pensa no HIV, a hepatite, sim, primordial, a questão sexual. Mas eu posso me contaminar compartilhando, por exemplo, uma agulha. Hoje, a questão da transfusão sanguínea, a gente tem laboratórios fazendo exames que garantem, mas aí a gente tem a transmissão tanto sexual quanto com contato com sangue. Então, uma questão é essa. E uma outra bem interessante, que vem muito das mulheres, é esse olhar de, eu tenho um parceiro único. Então, eu estou casada há 10, 15 anos. Se eu tenho um parceiro único, eu não preciso me preocupar. Eu não preciso usar preservativo, não preciso fazer exame, não preciso fazer nada, porque o parceiro é único, né? E nada vai me acontecer. E o brasileiro tem muito isso, né? Pode acontecer assim, com o meu vizinho aqui do lado. Comigo, não. Vai comigo? Exatamente. Não. Né? O marido da vizinha aqui, ele pula cerca, né? Ele pode pegar alguma infecção, passar para a vizinha, agora comigo não. É a síndrome da invulnerabilidade, né? Exatamente. Não vai acontecer comigo, com todo mundo pode acontecer. E é difícil trabalhar isso, porque às vezes é cultural, às vezes a paciente está ali na sua frente, você está conversando e a postura dela é: não, você pode, comigo não. Né? E justamente por acreditar nisso, né? Naquele modelo do parceiro único, que nunca vai acontecer nada. E aí, muitas vezes, é o que a gente vê acontecer. Por exemplo, hoje, a gente tem um número expressivo aumentando de idosas sendo diagnosticada com HIV. Então, uma vida de 20, 30 anos com o mesmo parceiro e, de repente, lá na ponta, puxa, um diagnóstico desse? Sim, está aumentando. Justamente porque, né, nessa fase, muitas vezes o casal diminui a relação, aí a gente tem a mulher na menopausa, com menor vontade sexual, aí a gente tem o homem com a pílula azul, né, o Viagra, que aumenta a vontade sexual dele. Então, eu falo que tem um gap ali, né, entre o homem e a mulher. E aí, muitas vezes, esse idoso busca o sexo fora do casamento, acaba se infectando, e aí, quando ele volta, passa para a esposa. E para ela entender tudo isso, né, porque às vezes ela fala, mas são 20 anos de casado, 30, 40 anos, né? Então, a gente tem muitos, né, mitos, muitas crendices em torno de um assunto que não deveria ser tabu, sim, mas que ainda muita tem gente prefere, né, não falar. Sim, é porque a gente vê assim, na televisão, novelas, filmes, tem, né, fala disso, tudo, mas você não vê na televisão, na novela, alguém pegando uma camisinha ou alguém falando disso. A gente não tem esse costume de ver, né? E eu acho que é muito importante, porque principalmente os jovens, né, de hoje em dia, eles não... acesso à informação eles têm. Mas parece que os jovens, assim, não vai acontecer comigo, ainda é mais forte neles, né? Porque os jovens hoje em dia parece que não tem medo de nada, né? Vou ver um dia de cada vez e é isso, sem medo de nada. Sem medo de ser feliz, e pra tudo, a gente brinca, sem medo de ser né? feliz. E justamente porque, por exemplo, se a gente pensar uma geração um pouquinho mais antiga, a gente vivenciou, a gente viu muitas pessoas, por exemplo, morrerem de AIDS. Ou alguém na família, um amigo, um ídolo, né? Então, a gente era super fã, de repente, lá do Cazuza, super fã, e de repente, poxa, morreu. Né? Eu tive um tio, eu tive um amigo. Agora, a geração atual não tem isso. Então, eles não tiveram esse exemplo tão vivenciado. Então, parece que isso é uma coisa, sabe, lá longe. Passou, não vai acontecer, né? Eu, comigo, de jeito nenhum.
né? E aquela questão também de olhar e falar assim, a pessoa ali, linda, maravilhosa, lindo e maravilhoso, nunca não tem justamente. nada. Posso transar sem preservativo que não tem Porque problema. hoje, quando você fala de usar um método para você se prevenir, as pessoas já pensam na gravidez. Ah, eu tomo anticoncepcional, eu tenho um DIU, então tá tudo certo. Mas, ao meu ver, a gravidez é o menos dos problemas do que você adquirir uma infecção, né? E é bem esse olhar, é o planejamento familiar. Então, eu uso um anticoncepcional com o objetivo de quê? De não engravidar. Mas eu não penso, né, nesse controle Nas de outras natalidade variáveis. associado à prevenção de uma infecção. Né? E a sua fala é isso mesmo, porque assim, puxa, aconteceu, engravidei, ok. Mas já pensou? Puxa, aconteceu, peguei um HIV, uma infecção. Aí daqui a um tempo eu tô com AIDS. Da vida inteira, né? Como demora, né? Você falou que pode demorar de começar a aparecer os sinais e sintomas, muitas vezes você não vai saber de onde foi e com quem mais você passou. Porque eu acho que isso é uma responsabilidade muito séria, né? Porque você também pode estar passando para as outras pessoas e você mesmo não sabe, porque Já se você pode não estar souber, infectada, já né? No pode caso estar da sífilis infectada. congênita, por exemplo, você engravidar e ao mesmo tempo já está com uma infecção Sim, ali. e muitas vezes é na hora do parto, né? Sim. Exato, a gente tem esses dois olhares, né? Quando a mulher tem a sífilis engravida, por isso que a gente fala da importância absoluta do pré-natal. Porque, realmente, se essa mulher na gravidez ela tem a sífilis, não tem tratamento, a chance desse bebê nascer com sífilis congênita e aí as complicações disso tudo, enorme. Então, a gente tem um índice de mortalidade de bebê que nasce prematuro, né? Que nasce e morre por causa da sífilis congênita, e que, se não fosse isso, a gestação seria tranquilinha, normal. Então, é um ponto de atenção. E outros pontos de atenção do tipo, às vezes eu tenho infecção, não sei. Aí eu saio com outras pessoas e vou passando. E o pior, às vezes a pessoa sabe que tem aquele vírus, aquela bactéria, aquele fungo e tô nem aí, sabe? Sim. Mesmo assim... Não entende da gravidade, exatamente, né? Passa. Que é o caso, por exemplo, do HPV. Né? O homem, na verdade, ele é um hospedeiro, ele só fica com vírus lá. Só que se ele é positivo e tem, ele sabe, muitas vezes ele fala assim, sabe aquela informação que a gente joga lá no fundo da nossa memória e não lembra e continua passando? Então, vai tendo as relações sem uso de preservativo e você vai contaminando outras pessoas. E quando a gente fala, principalmente do homem, né? Ele é um hospedeiro. Ele não sabe. A maioria das vezes, eu acredito que não sabe. Porque, pelo menos, a mulher ela tem uma rotina de fazer exames. Então, eu acho que a mulher é mais... A mãe, né? Pega a menina, não, vamos no ginecologista. Agora você já vai começar a fazer acompanhamento com o ginecologista. Você não vê um pai, né, uma figura masculina, pegar na mão do filho, até mesmo a mãe, pegar na mão do filho e falar assim, vamos ali passar com o médico. Sim, não a educação ela isso. acaba sendo totalmente diferente. A responsabilidade também. A responsabilidade acaba também. pesando para um lado só. Sim. Né? Então, muitas vezes, o próprio homem não sabe, porque ele não tem esse costume, essa rotina de fazer exames. Sim. Né? E é de todos os exames, né? Sim. A gente está até no mês de campanhas, né? De Novembro Azul, tudo. Então, às vezes, você vê que é tudo. São todos os exames que o homem não tem esse costume de procurar um médico. E tem uma resistência para falar sobre também, Sim. né? Sim. Porque, querendo ou não, a menina, quando ela tem a menarca, a primeira menstruação, é isso. A mãe, a irmã, alguém fala, opa, vamos no ginecologista. E dali começa uma rotina. Por mais, às vezes, que a mulher não vá todo ano, mas ela tem uma rotina. E aí ela consegue ter esse panorama do estado de saúde. O menino não. Até porque, muitas vezes, ele cresce num ambiente que ele aprende que homem não chora. Homem não sente dor. Homem tem que dar conta de toda aquela demanda. Então, quando ele tem alguma coisa, passa na farmáciazinha, né? Fala, tô com uma dor, alguma coisa, toma um remédio e pronto. Mascado o sintoma. E aí, muitas vezes, ele é hospedeiro
e não sabe, né? E falando ainda em relação aos sintomas, né, que pode ser mascarado por você achar que é alguma coisa e, na verdade, não é, quais são os principais sinais e sintomas que as ISTs podem apresentar? A gente tem alguns sintomas que são bem característicos. Um deles é a questão do corrimento, né? Então, quando a gente pensa na mulher, quando que um corrimento é fisiológico, é normal? Quando a mulher, e nem é o corrimento, né? Mas quando a mulher está ovulando, aí ela tem aquele escape daquela secreçãozinha, né, transparente, que a gente fala, parece a clara do ovo, né? Sem cheiro, sem cor. Fora isso, não é para a mulher ter nenhum tipo de secreção, de corrimento. E nas infecções é super comum. Então, às vezes, ela vai ter um corrimento amarelado, esbranquiçado, esverdeado. Depende muito de quem é que está causando aquela infecção, né? Se é uma bactéria, se é um vírus, se é um fungo, enfim. Mas um corrimento é um sinal de alerta. E aí, normalmente, esse corrimento vem com coceira na região genital, às vezes, o ardor na hora de urinar, até um aumento da vontade de ir no banheiro. E aí, a gente pode pensar esse cenário tanto para a mulher quanto para o homem. Então, assim, tem secreção, tem coceira, tá vermelho o órgão genital, opa, alguma coisa está acontecendo. E até mesmo acho que dor, né? Dor na hora da relação sexual, né? Muito importante. A mulher, porque o que acontece? O colo do útero muitas vezes inflama, a cervicites. Eu tenho secreção ali e na hora da penetração tenho contato com aquele fundo do colo do útero e dá dor. Então, o ato sexual não é para ter dor. Estou tendo dor. E toda dor, ela emite um sinal para a gente alguma entender coisa que algo está acontecendo. Sim. O problema é que normalmente a gente não é nada, negligencia muito, né? O que mais que a gente pode pensar? Tem algumas infecções que causam, por exemplo, bolinhas, né, feridinhas. E aí muitas vezes a gente olha e fala, vai curar sozinho. Da mesma né? forma que veio, vai embora. Eu passo uma pomadinha que a minha amiga passou, deu certo pra ela. Nossa, Deu e certo como é pra comum, ela, né? né? Porque Exato. às vezes a gente não quer ir no médico, não quer contar, e a gente vai lá conta na pra melhor amiga. amiga e fala, nossa, amiga, sabe o que Exatamente. está acontecendo? Ainda mais com sintomas relacionados assim, que as pessoas têm vergonha de verbalizar, de ir atrás do Exato. serviço de saúde. É muito mais fácil falar para quem você é próximo para tentar te ajudar. Aí né? quem é próximo fala assim, sabe o que eu usei? Eu tenho uma pomadinha ótima, ou eu tenho um remedinho ótimo. E aí, muitas vezes, o que é indicado não é para aquela determinada infecção, e aí uma dose baixa, um medicamento errado, vai fazer o quê? Criar resistência. Pode Cada até organismo é um agravar, organismo. né? Aí Exato. acaba gravando, né? Sim. Mas, né, eu falo, o Brasil tem muito disso, né? A nossa população eu falo que todo mundo tem um pouco de médico, né? Então, joga no Dr. Google, né? Vê a experiência do colega. Opa, para mim vai servir. E eu aí brinco piora. que de médico louco todo mundo tem um pouco, né? É bem isso, né? E aí a gente não quer ir no serviço, tenta resolver dessa forma. Às vezes o sintoma até melhora um pouco, mas aí depois volta e volta pior. E em relação ao HPV, esse cenário ele altera? É os mesmos sintomas? São as mesmas lesões que causam? Como que funciona? Isso. O HPV, a gente tem muito essa característica, né, dessa inflamação ali no colo do útero. Agora, qual que é a preocupação? Por que a gente fala tanto do HPV? Porque a gente tem vários vírus ali que causam, né, a infecção e as lesões. Mas a gente tem cerca aí de uns 20 tipos que acabam sendo precursor para que aquela mulher tenha o câncer no colo do útero. Por isso que a gente se preocupa tanto com HPV. Poxa, ou seja, eu tenho milhões de mulheres que têm câncer do colo do útero, não porque ela tem uma alteração genética, porque ela tem outros fatores de risco. Não, porque elas, numa relação sexual, tiveram contato com esse vírus e esse vírus ali, naquele local, vai formando as lesões que Precursoras evoluem do câncer.
para o câncer de colo de útero. Por isso que é importantíssimo a gente abordar, a gente falar de prevenção e, inclusive, incentivar a vacinação também. Sim. E o câncer de colo de útero é o quarto maior, né, em causa de morte de mulheres no país, né? Causa de morte. Olha como que é gravíssimo, né? Porque muitas vezes aquele câncer começa, não tem um sintoma, né? Então, ou seja, se a mulher não faz o Papa Nicolau periódico, vai crescendo silenciosamente, sem sintoma nenhum. E às vezes, quando tem o sintoma, já está numa fase avançada. Então, muitas vezes já precisa de uma intervenção mais intensa. Então, muitas vezes precisa da cirurgia e retirar todo aquele útero. E muitas vezes essa mulher chega no serviço onde aquele câncer já deu metástase, já está em outro órgão. E aí, muitas vezes, evolui para o óbito. Então, a gente pensar, né, com tantos problemas em saúde, ser o quarto que mais mata as mulheres é significativo. É muito grave, sim. E falando nessa questão de prevenção, né, a vacinação, como que funciona essa elegibilidade para se vacinar e se proteger em relação ao HPV? São todas que têm, todas as ISTs que têm vacina. Seria tão bom ótimo se a gente tivesse, né, vacina para tudo, né? Se a gente tivesse a vacina do HIV, ia ser já fantástico, né? Hoje a gente fala muito da vacina, por exemplo, da hepatite B, que já tem uma cobertura muito boa, já é uma vacina muito antiga, que está na nossa política, né, nacional de imunização. E a gente tem a vacina do HPV. Vacina do HPV, a gente parte do pressuposto que o ideal é que tanto a menina quanto o menino tomem essa vacina antes do início da vida sexual, né? E aí, olha só, a gente tem uma resistência. Porque para a menina, ok. Porque, né? Poxa, tem todo esse problema, né, de associação com câncer. Tá bom, a gente vai tomar a vacina. Mas e o menino que não tem nada? Que não tem um quadro de sintomas. Hoje tem muitos pais que não concordam muito com a vacina. Só que o que acontece? Para aquele menino, ok, ele não vai ter nenhuma doença, nada grave, mas ele vai ser aquele que vai pode causar a doença grave. Pessoa. Exatamente. Então, por isso que a gente pensa vacina as meninas e vacina os meninos, justamente para a gente tentar isolar e barrar toda essa disseminação. Mas é difícil, né? Porque... E eu acho que também cai um pouco nessa questão da idade, né? Imagina, minha filha, com essa idade, para que tomar vacina? Tem a resistência do pai, tem a resistência ainda não começou filho. Com a vida ativa sexual, né? Como se, né? Porque às vezes os pais, eu até falo, né? A filha do vizinho pode começar a ter uma vida sexual lá com uns 12, 13, 14 anos. A minha filha, só depois do casamento. Não é isso? Sim. Então, a gente tem esse olhar, essas crenças, e às vezes a gente quer trazer isso para o cenário em saúde. Não. Já melhorou bastante. Os primeiros anos, nossa, né? Foi mais difícil. Uma resistência maior, né? Hoje a conscientização é maior. Mas, por outro lado, a gente também tem, em crescimento, uma parte da população que está desacreditando na vacina. Então, esse movimento faz com que não só a vacina do HPV, mas geral, né? Geral. E aí a gente vê que, a partir do momento que eu tenho uma cobertura vacinal menor, consequentemente, eu abro brecha para aquele vírus estar circulando mais. É porque você vê que até a própria poliomielite, né? Que antes já não se falava, não tinha erradicado, e aí estava começando a voltar justamente porque as pessoas não levam os filhos para tomar vacina, né? Todas essas doenças que são imunopreveníveis, né? A gente vê em algumas localidades a diminuição da adesão. E lembrando, né? Brasil, gente, nós somos referência no programa de imunização. Então, a gente tem uma gama enorme de doenças onde a gente tem vacina e que no Brasil o indivíduo consegue se vacinar gratuitamente pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, referência mundial. A gente tem que se orgulhar disso. Só que, por outro lado... E utilizar o serviço. Está crescendo esse movimento. Mas é certo, o que a gente tem de evidência científica
Vacine, faça a vacinação. E aí, quanto mais eu consigo vacinar minha população, eu tenho um controle maior. É a pessoa, né? O homem ou a mulher que já está ali na fase sexual ativa, ela pode também se vacinar? Não, vai ter efeito ou não vai ter efeito? Então, quando a gente pensa a questão vamos pensar da hepatite e da HPV. Hepatite, a gente faz as doses de reforço na fase adulta, independente. Consegue fazer o esquema de vacinação tranquilamente. Tranquila e melhor. A efetividade é a mesma. A questão é, por exemplo, eu faço a vacina numa menina que já tem o vírus do HPV. Então, ela já está ali com causador. Então, não vai fazer mal a vacina, mas o que acontece? Essa efetividade, para ela, no caso, já não existe. Por quê? Porque ela já está com vírus. Né? Então, por isso que a gente tem essa prioridade de começar a vacinar antes do início da vida sexual. Aproveitando que a gente falou sobre a questão da vacinação, que é um método muito eficaz de prevenção, né? Teria algum outro tipo de método que poderia ser utilizado para prevenir? Melhor forma de prevenção quando a gente pensa em infecções sexualmente transmissíveis é o uso de preservativo. Não tenha nenhum tipo de dúvida sobre isso. E hoje a gente tem a questão do preservativo masculino, mas a gente tem o preservativo feminino também. E ambos têm essa efetividade. Então, aquele olhar, né? Estou pensando só na gravidez. A gente tem N tipos de anticoncepcionais, ok. Mas quando a gente pensa em prevenir essa infecção, a gente precisa ter alguma barreira física mesmo, né? Então, o preservativo é a melhor forma que se tem hoje, tanto masculino quanto feminino. Ainda a gente sabe que a preferência é o preservativo masculino. Mas porque muitas mulheres, às vezes, não tiveram a curiosidade, nunca experimentaram, aí tem aquela pré-concepção, sabe? Não vou usar, Ainda tem feio. uma resistência em relação a isso. Exato. Vai pelo É que novo, é mais comum. Né? Então, deixa com o homem, né? E às vezes a gente até transfere a responsabilidade para ele, né? E muitas mulheres também acabam tendo, não é vergonha, mas eu acho que com medo de julgamento de andar com uma camisinha na bolsa. O homem pode andar com a camisinha na carteira, no bolso. Nossa, o homem, legal, né? Camisinha, pegador. Agora a mulher tá com uma camisinha na bolsa. Já é pejorativo, justamente. Né? E a ideia é justamente ao contrário, né? A gente ter um preservativo na bolsa quer dizer que a gente está atento a essa questão de prevenção. Né? E muitas vezes a gente, por vergonha, por esse medo de ser julgado, a gente não deixa a responsabilidade dele e muitas vezes lá na hora não tem poxa, tá bom, vai ser. Só que você está se expondo. Eu falo que é uma roleta russa, né? A gente não sabe. Por mais assim, às vezes você nunca viu a pessoa, né? Ou não, tá bom, começou a namorar, já tem um certo grau de conhecimento da pessoa, mas quem vê, eu falo, né? Quem vê cara, quem vê corpo, né? Não vê infecção, porque não vem lá uma plaquinha, né? Opa, exato. HIV positivo, né? Ou qualquer outra infecção positiva. Não dá para saber. Óbvio que, às vezes, a pessoa está com uma infecção mais avançada, que sim, tem algum sintoma, uma secreção, uma ferida, a gente já fica, né? Mais atento, mas muitas pessoas não têm nada. Então, por isso, essa necessidade do olhar preventivo sempre. Em relação ainda ao uso de camisinha, né? Muitas vezes as pessoas acham que só precisa colocar a camisinha quando for fazer a parte da penetração ali pronto. Mas muitas vezes ali no próprio sexo oral Sim, é passado, né? Sexo oral, sexo anal, né? Porque, de novo, muitas vezes associa com a questão da penetração na vagina associado à gravidez, né? E aí se esquece. Poxa, não tem como, né? Você tem contato de mucosa com secreção, e aí é importantíssimo, porque, infelizmente, muitas pessoas, de novo, por falta da clareza da informação, ou até de curiosidade de buscar essa informação, fica com aquela informação do quê? Opa, é só o sexo na penetração vaginal. E não é.
né? Então, todas as formas de sexo, a gente tem que pensar... Diversas formas de exposição, né? Fazem com que as Exatamente. pessoas adquirem. Essa seria a minha próxima pergunta em relação como que a desinformação, né, pode agravar ou piorar em relação até mesmo à pessoa na parte de prevenção, quanto também na parte de tratamento desses tipos de... tratamento também, importantíssimo. Quando a gente não tem informação, eu falo que a gente fica rendido, né? Porque a gente não sabe o que tem que fazer. E é interessante que algumas temáticas a gente busca muita informação. Então, por exemplo, alimentação. Nossa, toda hora, né? A gente está olhando lá no site, está nas redes sociais, né? Tem um programa na TV falando de alimentação, a gente já presta atenção. Agora, quando fala dessas infecções, se a gente está na rede social, é capaz da gente até fazer assim, né? Para passar mais rápido, do tipo, isso daqui... não quero ver, deixa para lá, não me pertence. Não quero ver, passa. E aí vem essa falta de informação. Por exemplo, um impacto importantíssimo dessa falta de informação no tratamento comece a tomar o remédio, lá o medicamento, porque normalmente o tratamento é correlacionado com antibiótico, enfim. É um esquema terapêutico forte, né? Aí começa a tomar o remédio, toma alguns dias, muitas vezes dá dor de estômago, algum efeito colateral, pronto, já desisto. E às vezes a gente desiste porque a pessoa nem sabe qual que é o impacto daquela desistência do tratamento. Então, e aí o que acontece? A pessoa pode voltar e ter uma resistência já àquele medicamento. Então, isso é um cenário importantíssimo. E a desinformação na prevenção. Então, hoje, eu sempre falo que tem 2 olhares: a falta da informação e a apropriação da informação. Porque hoje, querendo ou não, é muito fácil. A gente está aqui, né, com o bichinho na mão, né, toda hora, entra ali no Google, vê. Então, se eu quero, é mais fácil eu ter acesso. Mas, muitas vezes, eu me distancio de me apropriar disso. Então, eu sei que eu devo usar o preservativo, mas eu uso? Existe essa, né, essa grande diferença entre ter acesso e a gente se apropriar. Então, todas as ações que a gente faça a população pensar mais, refletir, a gente tem uma chance maior dessa pessoa ter a informação e tentar se aproximar para se apropriar disso. Porque hoje, por mais que a gente fala, ainda a gente tem um número significativo de pessoas que não usam o preservativo. Por isso que a gente tem milhões de pessoas contaminadas. Vem caindo conforme o passar dos anos, né, na população jovem também, esse uso do preservativo. E é muito importante a gente realizar uma educação sexual em relação a isso para combater essa desinformação, né? E tem que começar lá na escola, né, lá no básico, e começar dentro de casa. Porque muitas vezes os pais têm a posição de não vou falar, isso daqui é função da escola. Tá, a escola educa, mas nada como a gente ter um papo aberto com o nosso filho. Com o nosso sobrinho, né, com o nosso afilhado, afilhada. A gente tem que conversar, isso tem que estar na pauta. Porque, senão, a gente só vai perpetuando esse olhar de distanciamento. Se na escola não fala, em casa não fala... É porque eu acho que os pais não estão preparados para essa conversa, né? Eu falo assim, eu tenho uma filha pequenininha ainda, mas eu não sei quando que eu vou estar preparada para falar. E olha que você é enfermeira, hein? Pior que eu sou enfermeira. Mas eu acho que isso também, né? Eu acho que os pais têm que buscar um tipo de ajuda, um profissional, de como eles conseguem, né, chegar para os filhos, conversar e tirar um pouco dessa parte de vergonha. Não, mas como que eu vou falar isso com meu filho? Como que eu vou abrir isso, né? E às vezes, quando você vai conversar, muitas vezes é o filho que dá aula para o pai, né? Exato. Mas é o que a gente falou anteriormente, né? É uma resistência até por conta de geração. Sim. Como que esse pai foi educado? Como que ele foi ensinado em relação a essas questões e como é que ele vai conseguir reproduzir isso para o filho. Exatamente. Né? E a gente vê isso, por exemplo, até na questão de gravidez na adolescência, né? Então, às vezes, chega no serviço muitas adolescentes grávidas e aí, às vezes, a gente fala, nossa, mas 14 anos, grávida, 13. E aí, quando você vai ver a história, a mãe dela teve ela, às vezes, até mais nova. Então, o que ela está fazendo? Ela está replicando aquilo que ela viu em casa. Então, quanto mais a gente conseguir abrir esse espaço de conversa em casa, né,
A escola também tem que falar, mas às vezes é isso, né? Deixa eu ver qual é o ponto de apoio, o que eu posso ter, quais são as ferramentas que eu tenho. Quais são as referências, né? Mas a gente tem que abordar, né? Porque senão vai se distanciando a ponto de que, né? Por exemplo, eu tive alguns alunos de uma das universidades que eu dava aula, que eles fizeram um trabalho de conclusão de curso bem interessante, com os alunos da própria universidade, com, basicamente, uso do preservativo e avaliando se eles usavam corretamente. O uso do preservativo, lá em cima, bateu mais de 90%. Ok, mas usavam corretamente? Ali foi o choque. E eles fizeram com ele até significativo, né? Um número bom de alunos. E aí aquilo abriu até uma discussão no curso de enfermagem, que depois gerou algumas oficinas sobre a temática. Porque também, às vezes, a gente fala muito da importância, usa, mas será que está usando certo? Será que está sendo, né, realmente efetivo? Então, a gente tem que ter esse olhar, né? Por exemplo, nas unidades básicas, a maior parte, quando a gente entra na unidade, tem lá o preservativo disponível. Ótimo, né? Então, o homem vai lá, pega, a mulher vai lá, pega, e a gente vê que a população pega. Ok, mas e aí? Será que está usando certo? Como que está usando? Tem alguma dúvida? Qual que é esse espaço que a gente tem para essa discussão? Não basta ter a consciência de que aquilo existe. Preciso saber utilizar para conseguir ter efetividade, né? E eu acho que o papel dos pais em relação à escola é você ser o mais próximo possível ali da escola, né? Ah, tá bom, é de responsabilidade da escola, mas o que a escola está falando? Como que em casa, se meu filho chegar falando, né, que aprendeu tal assunto na escola, como que eu vou conseguir dar continuidade? Como que eu vou conseguir entender? Porque muitas vezes o filho não fala nada para o pai, porque meu pai e minha mãe nunca me deu abertura para falar sobre esse assunto. Então, eu acho super importante a presença dos pais mais na escola e saber o que está, né, o que está acontecendo, quais são os conteúdos, porque muitas vezes é isso, ele vai para a escola, responsabilidade da escola de educar, de passar e pronto, acabou. Não precisa me Sim. preocupar, Não precisa né? me preocupar. Que a escola vai fazer isso. E, às vezes, em escola é no coletivo, né? E, às vezes, aquela menina, aquele menino, ele vai ter uma dúvida individual e que, muitas vezes, ele não vai expor, Não quer né? expor, porque a gente já Sim. estudou, já teve esses assuntos na escola, então tudo era questão de piada, né? Eu acho que principalmente nos meninos, mas qualquer coisa que falava, então era sempre um motivo de uma risadinha, de uma Sim. piadinha. E que inibe, né? Sim, e aí acaba inibindo mesmo, às vezes, né? O próprio menino ele não sabe como colocar a camisinha corretamente, ele não vai perguntar na frente dos amigos dele, falar, eu não sei colocar, como que faz, ele não vai fazer isso, né? Com certeza. E fazendo uma referência até ao nosso podcast, né? São conversas que protegem. Então, se a escola tiver esse posicionamento, os pais tiverem esse posicionamento também, né? As consequências elas podem ser evitadas, né? Exatamente. Né? São as formas que a gente tem hoje de prevenção. Eu falo que a informação é o primeiro passo. Então, o acesso à informação, a informação de qualidade é fundamental. E depois a gente ter esses espaços que vai causar o quê no outro? A proteção, né? Esses gatilhos de pensamentos preventivos com foco sempre na prevenção. Já dizia o ditado, né? Antes prevenir do que remediar. Bom, meninas, eu agradeço muito esse nosso bate-papo. Eu espero que, de alguma forma, essa informação chegue, né, para os nossos ouvintes e que eles começam a refletir um pouco mais, ou até mesmo, já que quer indicar alguma coisa para a amiga, então que indique, né, o nosso episódio, que, de alguma forma, leve um pouquinho de informação, de esclarecimento, né, e que as pessoas comecem a procurar mais, né, a saúde de uma forma mais preventiva, não para quando já precisa de algum medicamento, de algum auxílio, quando já está doente, né? Foi um prazer enorme. Passa rápido, né? Passa muito rápido, muito rápido. Foi maravilhoso passar essa tarde aqui, a gente conversar. E para quem assiste, né, que tem esse pensamento preventivo, né? Estou com uma dúvida, procuro o serviço de saúde. Ah, eu tenho plano, eu vou no médico do plano, eu não tenho plano. A gente tem um sistema, né, que atende a população. Vá na unidade básica, vá no posto, marque sua consulta, participe dos grupos educativos,
né? Tá lá na escola, converse com o professor, porque é só, né, nesse contato, nessa conversa, que a gente vai conseguir melhorar, né, essa prevenção e daí melhorar a nossa saúde como um todo. Foi um prazer enorme, meninas. Gratidão. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada pelo convite, Thalita. Eu que agradeço. Gostamos muito da troca. Então, chegamos ao fim de mais um episódio. Todos os nossos episódios estão em nossas plataformas digitais. Até a próxima!